Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, fique à vontade. Eu quero nessa oportunidade glorificar a Deus pela honra e pelo privilégio de estar aqui participando dessa festa com a mocidade. Deus continue abençoando a cada um de vocês. O MADEF, faltou só uma extra GG para mim, para eu ficar combinando com vocês, mas André está me devendo. Na próxima eu uso. Deus abençoe a todos vocês, uma pessoa da vossa liderança. André, muito obrigado pela honra do convite. Cumprimentando você, cumprimento a todos os líderes e regentes que estão aqui. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Patrocínio. Que Deus continue te abençoando, a sua casa, ministério. Cumprimento o Senhor, cumprimento também a todos os homens de Deus que aqui estão. O Senhor Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus, digam amém. Amém. Por gentileza, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15. E o versículo que eu quero ler é o 23. Lucas capítulo 15, versículo 23. Na minha tradução está escrito assim: e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Vou repetir: e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. E você diz: amém. Meus irmãos, o Novo Testamento, embora tenha sido escrito no grego, o nome que se dá em hebraico é Brit Hadashah. A palavra Brit significa aliança e Dashah é o feminino de Desher, significa nova. Logo nós estamos tratando aqui de uma nova aliança. Essa nova aliança comumente é chamada por nós como Novo Testamento. E o Novo Testamento é dividido em pelo menos 4 partes. A primeira parte nós chamamos de Bessorot. E Bessorot significa boas novas, que vem da mesma ideia grega de Evangelion, que significa anunciar uma boa notícia. A segunda parte do Novo Testamento nós chamamos de Maaseh. E Maaseh significa Atos dos Apóstolos, ou do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. A terceira parte do Novo Testamento nós chamamos em hebraico de Igerot, que vem da expressão carta ou epístolas, que há uma pequena diferença entre ambas. E no fim nós temos um livro chamado de Razon, que vem do verbo razar hebraico, ver ou enxergar. Razon significa revelação. Logo nós temos em nossa Bíblia o livro do Apocalipse. Como nós fizemos uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, nós estamos classificados nessa nova aliança, ou no Novo Testamento, no conjunto de livros que nós chamamos de Evangelho. Há uma diferença aqui dos evangelhos que nós os chamamos de sinóticos, que passou a ser chamado assim depois do século XVIII, e o Evangelho que é chamado universal. A diferença é que os 3 primeiros escritores dos evangelhos, eles escrevem dentro de uma mesma ótica. Isso se dá o nome de evangelhos sinóticos. E o último, que é o 4º escrito sobre o evangelho, que é dado a João, a sua narrativa, nós chamamos de evangelho universal. Isso porque a proposta dos 3 primeiros evangelistas era escrever a um destinatário fixo ou um destinatário único. Como por exemplo, Mateus escreve para judeus, Marcos escreve para romanos e Lucas escreve para os gregos. João não tem essa preocupação, porque se ele escrevesse para um grupo específico, ele precisava provar para esse grupo quem era Jesus, como Mateus. Como Mateus estava escrevendo para judeus, ele precisa ficar dizendo para quem vai receber o Evangelho que Jesus veio de Abraão, porque eles precisam saber que Jesus ele vem de Abraão.
e ele diz que Jesus vem de Davi, porque eles precisam saber que Jesus vinha de Davi como o rei que vem da casa de Jessé. Então Mateus tem que provar. João já não tem essa preocupação em dizer que ele vem de Davi ou de Abraão. João apresenta Cristo como um verbo encarnado, e ele diz: antes de Abraão e antes de Davi, no princípio ele era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então João não tem essa preocupação de provar exatamente quem é Jesus, ele apenas apresenta. Lucas, ele é conhecido dentro dos estudos da teologia do Novo Testamento como um pregador concreto e metódico. O que seria um pregador concreto e metódico? É um pregador que a sua mensagem ela tem um começo, um meio e um fim. Isso é chamado de princípio de metodologia. Se ele está tratando de um tema, ele deve discorrer esse tema em todo o seu conteúdo. Você que já fez a prova do Enem sabe que não dá para ter um tema lá sobre trânsito e você falar sobre religião. Você tem que começar a centralizar a ideia em cima do tema que é proposto. E o tema que foi proposto a Lucas para escrever, porque ele é o evangelista que não andou com Jesus, pelo contrário, tudo que ele escreve é por meio das suas pesquisas, por investimento de um homem chamado Teófilo, que está narrado lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Teófilo investe no ministério de Lucas e diz para Lucas escrever com detalhes sobre a vida e as obras de Jesus. Então Lucas, ele tem uma missão que é detalhar a vida de Jesus, por isso que nós chamamos de Evangelho das Minúcias. Então ele está sendo investido por alguém está investindo em Lucas, e Lucas precisa pegar detalhes. Ele se encosta em Paulo, e Paulo fala muitas coisas que estão escritas no Evangelho, e Lucas, ele relata com muitos detalhes. Ele é metódico porque ele começa falando sobre a pessoa de Jesus, e ele segue uma linha, ele fala num modo linear. Ele começa tratando de Jesus no início do Evangelho, fala de Jesus, do seu ministério, dele chamando seus discípulos, fala da morte, da ressurreição, aparição, e quando ele escreve Atos, ele não muda o tema, ele continua falando de Jesus subindo, o Espírito Santo descendo e dando continuidade na obra no livro de Atos. Então ele tem uma metodologia. Qual é a metodologia dele? Escrever com detalhes sobre a vida e obra de Jesus. Dentro dessa ideia que Lucas, ele é muito categórico em escrever sobre Jesus, e ele está escrevendo para aquele que chama de o berço da sabedoria, que são os gregos. Lucas, ele faz questão de relatar quase todas as parábolas que Jesus contou naquela época. Lucas é o escritor que mais narra parábolas com detalhes. Ele começa a falar sobre as parábolas de Jesus, porque Jesus, antes de falar por parábolas, foi profetizado que ele falaria assim para confundir pessoas que se acham sábias demais e para esclarecer aqueles que são simples. Então quem se achava muito sábio e ouvia Jesus falando por parábola, no final das contas perguntava: será que é só isso que ele quer dizer? E iam atrás de ciência, de sabedoria, para tentar decifrar o básico que Jesus falava. Então, com a simplicidade dele de falar, ele dava um nó na inteligência dos sábios. E Lucas faz questão de falar sobre essas parábolas que Jesus contava, porque ele percebia que era nesse período, ou era nessa hora, que os gregos, eles se confundiam com a simplicidade daquilo que Jesus falava. Então ele vai narrar uma sequência. Capítulo 15, Jesus está contando uma parábola. E essa parábola, que vem do hebraico de machale e do grego de parabolê, pará significa ao lado e bolê lançar, ou seja, lançar ao lado, a fim de comparar alguma ideia. Jesus vai contar algumas parábolas, e existem dois motivos para se contar uma parábola. Primeiro, quando ele percebe que há uma necessidade que parte dele, ele é o sujeito ativo. Segundo, quando ele é provocado a falar por parábola, como por exemplo, no capítulo 15, Jesus foi provocado. Ele precisava falar por parábolas, porque ele entra na casa de pecadores e publicanos para jantar. E os religiosos da época vieram até a porta dessa casa e falaram: ele não pode ser o Cristo. Se ele fosse o Cristo, ele saberia que está comendo com pecadores. E Jesus, o Cristo, não pode estar junto de pecadores, porque Deus é santo demais. Isso é uma mentalidade religiosa. O Evangelho não te forma para você ser alguém inacessível. Pelo contrário, o Evangelho te prepara para ter acesso a pessoas, para proclamar a mensagem do Rei. Se você está tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que não consegue ter acesso a pessoas, você não está vivendo o Evangelho. O Evangelho é contato, é mensagem e ouvinte.
Jesus só estava cumprindo o seu papel. Ele entra, porque a proposta de Jesus ao vir à terra não era ir para os palácios, embora a salvação fosse para todos quanto crescem nele. Jesus, ele às vezes deixava festa, como João escreveu no capítulo 6, que estava tendo festa em Jerusalém, e Jesus deixou a festa para ir no tanque, atrás de alguém que era incapaz de ir para a festa em Jerusalém. Então às vezes Jesus troca a festa para ir atrás de alguém que ninguém iria. Jesus às vezes troca o ambiente de festa para ir atrás de alguém que estava chorando e lamentando em busca de um milagre, porque há 38 anos ninguém o colocava dentro da água que movimentava para que ele fosse curar. Então Jesus é assim, às vezes ele troca um ambiente que é provável para ir atrás de gente em ambientes improváveis. Ele vai atrás do pecador, ele vai atrás do enfermo. Jesus troca. Então ele vem e ele diz assim: eu não vim para quem está bom, porque quem está bom não precisa de médico nem de remédio. Eu vim atrás dos doentes, eu vim atrás de feridos. Dá para entender? A proposta do reino é curar e salvar quem está machucado. Essa é a proposta do Evangelho. Jesus estava cumprindo essa proposta e ele entra. Ele estava comendo com os pecadores e publicanos, e aí aparece o religioso na porta e diz: como é que é esse negócio aí que o Senhor disse que é o Messias e está comendo com pecadores? Jesus diz: eu preciso falar em parábolas, eu preciso responder tanto quem está ofendendo do lado de fora, quanto quem está sendo atendido do lado de dentro. A parábola de Jesus, ela deve consolar os pecadores que ouviram isso e confrontar os religiosos que estão perguntando. Então toda a parábola de Jesus aqui vai ser dividida em duas ideias: ele cura os de dentro e responde os de fora. Então dá para memorizar? A parábola de Jesus cura quem está dentro, que são os pecadores e publicanos, e responde os escribas e os fariseus, que são os religiosos do lado de fora. Tudo que ele fala a partir de agora tem dois sentidos. Então ele começa a dizer: vocês estão tristes porque eu estou comendo com pecadores? Deixa eu contar um negócio para você. Havia um homem, e esse homem tinha 100 ovelhas. Ele deixou uma, perdeu uma, deixou 99 e foi atrás de uma. Alguém está dizendo: como assim? Deixou 99 e foi atrás de uma? Se ele tem todo mundo com ele, por que ele vai atrás de uma? Talvez essa seria a resposta, porque o Evangelho não é quantitativo, Aleluia! é qualitativo. Nós não podemos enxergar a igreja como números, nós temos que enxergar a igreja como vidas. Porque se a gente enxergar a igreja como números, quando falta 2 não faz falta, tem muita gente para alguém que faltou. Agora quando a gente enxerga como qualidade de vidas, uma pessoa que falta no culto, o pastor da igreja já sente falta e manda mensagem. Então é muito natural. O Evangelho não é quantidade, é qualidade. Não é quantitativo, não é empresa que rola números, não. Aqui é vidas, e vidas importa para Ele. Olha a mensagem de Jesus: perdeu, achou, comemora, fica feliz. Perdeu, achou, comemora. Todas as parábolas que Jesus vai contar é uma só, mas em 3 sentidos. Todas elas, Jesus fala: perdeu, achou, comemora. Porque, gente, olha aqui para mim. Meu Deus! Você pode estar andando na rua e achar 100 reais. Você fica feliz, sim ou não? Mas se você perder 10, parece que os 10 que você perdeu, a tristeza iguala com a felicidade de você ter achado 100. É muito ruim perder. É horrível perder. Se você achar 100 e perder 10, você fala: perdi 10. Mas você não está pensando que você ganhou 100. Porque perder é muito difícil. Olha o que Jesus está dizendo: quando você perder, achar, comemora. Perdeu, achou, faz festa. Perdeu, achou, fica feliz. Perdeu, achou, comemora. Essa é a ideia. Aí ele diz: ele deixou 99 e foi atrás de uma. Essa uma que ele encontra não dá para voltar, porque ele precisa colocar ela nos ombros. Por que Jesus está falando isso? Porque tem gente dentro de casa que está ouvindo alguém do lado de fora dizer: eles não são importantes. Jesus está dizendo: se eles não conseguem vir até a mim, eu sou o pastor que vim colocar eles. Alguém está entendendo ali? Nos meus ombros. Porque tem dia que você consegue vir até a casa dele, mas tem dia que ele vai te buscar na tua casa. Ele te coloca nos ombros. Jesus está consolando quem está do lado de dentro. Aí ele conta a segunda, que faz o mesmo sentido. Uma mulher tinha 10 dracmas, perdendo uma. Ela ligou a lâmpada. Olha que interessante. Essa
essa mulher só percebe que perdeu, ou só faz sentido algumas coisas dentro da casa dela, depois que ela percebe que perdeu. Às vezes perder não é tão ruim assim. Existem perdas que são ruins, existem outras que não são. Como por exemplo, quem é o gordinho que não quer perder os quilos? Essa perda é boa. Quem é a pessoa tímida, quem é convidada aqui para falar e que não quer perder a timidez? Essa perda é boa. Mas existem perdas que são ruins. E algumas perdas na nossa vida, elas trazem alguns resultados. Por exemplo, enquanto a mulher não perdia a dracma, a casa dela estava no escuro, suja, e ela estava parada. Meu Deus! Quando ela perdeu a dracma, o texto diz, ela ligou a luz. Peraí, na Palestina não tinha tanta não era tão iluminado as casas não tinham tantas luzes, então tinha só apenas uma espécie de janela que era que refrescava e dava luz. Só que quando chegava no período da tarde, que a tarde para um judeu já começa à noite, quando chegava no período da tarde, a casa ficava muito escura. Não faz sentido você estar em casa com uma lâmpada e não acendê-la. Só que você só percebe o valor das coisas que estão ao teu redor quando você perde outras. Aí Deus permite você perder algumas coisas só para você perceber o que essa lamparina está fazendo dentro de casa apagada. Não faz sentido. Deus permite você perder algumas coisas para você reparar que tem coisas que Ele entregou na tua mão que estão paradas e precisa estar em constância. Oh, eu estou sentindo vindo para pregar para você. Você está entendendo porque algumas coisas fugiram do teu controle? Está entendendo porque Deus permitiu algumas coisas sumirem da tua frente? É para você valorizar o que Ele entregou e que está ao teu redor. Como é que você está acostumado com tanta bagunça? Eu só percebi depois que eu perdi. Se não tivesse tanta bagunça, talvez você não teria perdido, porque a dracma se perdeu no meio da bagunça. Ela vai à casa. Isso Jesus está pregando para religioso. Acende a luz, meu filho. Se alegra. Vai atrás de quem está perdido. Está incomodado com quem eu vim encontrar. Vai atrás de gente perdida. Evangelho é ir atrás de quem está ferido. Quando ela encontrou a moeda, ela chamou as amigas e fez o que, gente? Não, fala com força. Fez o que? Fez festa. E todas elas se alegraram. Então perceba, na primeira vez que ele conta a parábola, diz assim: perdeu a ovelha, achou, chamou os amigos e festejaram. Na segunda parábola, ele diz: achou a dracma, convidou as amigas e festejaram. Mas ele vem no capítulo 15, a partir do versículo 11. Ele fala da última parábola e essa aqui é para fechar. As parábolas que ele está contando, essa aqui é a tampa da panela. Eles estão do lado de fora dizendo: por que o Senhor está feliz com eles? Por que o Senhor está comendo com pecadores? Ele diz: escuta isso aqui. Havia um fazendeiro. Ele tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Pega isso aqui. O mais novo que Jesus está falando são os de dentro de casa. E o mais velho é quem está perguntando: por que está alegrando com ele? Aí Jesus diz assim: o mais novo olhou para o pai e disse: pai, dá parte do meu bem que eu preciso curtir a vida. O pai dá. Agora olha aqui, gente. O pai está entregando o que o filho mais novo pede, mas pela cultura, e lá no livro de Deuteronômio, diz que isso é um afronto. Foi ministrado aqui pelo meu amigo, meu líder, que foi me buscar, já virou meu amigo. 3 horas de viagem, já virou amigo. Já foi ministrado o princípio de honra. Quando alguém desonrava o pai dentro da cultura judaica, ele não é digno de voltar para casa. Não é digno. E se voltar, não é bem recebido. Então, Jesus estava contando isso. Quando ele fala assim: pai, dá-me a herança, parte da herança, o pai está vivo. Quem é que dá a herança vivo? Para dar herança tem que estar morto. Só que quando ele diz: dá-me parte da herança, em outras palavras, ele estava dizendo: para mim o Senhor vivo ou morto é a mesma coisa, só quero curtir a vida. Ele está respondendo com rebeldia. Só que olha aqui para mim, o pai não olha para ele e diz assim: não vou te dar não, que você vai desviar. Talvez você já ouviu isso muitas vezes na vida. Eu cresci ouvindo isso: Deus não te dá algumas coisas porque senão você vai desviar. Mas olha aqui, o pai diz: você quer ir, meu filho? Pega parte do teu bem. Por que o pai não segura? Teu pai não quer que você fique aqui pelo que ele pode te ofertar. O teu pai quer que você esteja aqui por quem ele é. Deus não te prende aqui como um bicho, ele fica te manipulando, que nem aquele boneco. Não, não, não. O teu pai está te dizendo: se você quiser ficar, tem que ser por causa de mim. Eu não te seguro aqui com o que eu posso te dar. Eu não estou pregando para a gente que está aqui porque Deus pode te dar um carro, uma casa, um casamento. Eu estou pregando para a gente que está aqui porque Ele te salvou e Ele é digno de toda a honra e de toda a
você está adorando. A porta nem abriu e você está adorando. Nem foi, oh, eu estou sentindo graça. Teu filho ainda não foi salvo, mas você está adorando. Teu marido ainda não voltou para a igreja, você está adorando. Por que, meu irmão? Porque não é pelo que ele pode fazer, é porque ele é. Ele entrega. O filho pega e vai para longe, para uma terra longínqua. Agora olha aqui para mim. O filho toma uma atitude muito errada, e o caminho que ele toma é muito errado. Pergunta por quê? Por 3 motivos. Primeiro motivo: porque todo caminho que te leva para longe do teu pai é errado. O texto diz que ele pega a herança e foi para a terra distante. Está longe do pai, está errado. Ô Oswaldo, eu estou querendo namorar, mas não é, eu e ele, a gente não partilha da mesma comunhão. Ele não quer que eu vá assim para a igreja, não. Às vezes ele quer que eu vou sair com ele e troque o culto. Está indo para longe do pai? Não é coisa de pai. Não, Oswaldo, aqui eu estou sentindo assim, depois eu estou me sentindo mais leve, só que eu não estou indo mais para a igreja, não é coisa do pai. O que o teu pai te dá, você só funciona aqui dentro. Ele pega e vai para longe do pai. Segundo motivo, ele não pede uma razão, porque pela razão o pai dele não tinha morrido. Ele pede pela emoção. Ele diz: eu só quero curtir minha vida, eu estou novo, eu quero dar uma pisada lá fora no mundo para ver como que é. Eu cresci na igreja, eu cresci aqui dentro, eu queria conhecer lá fora. Você está na emoção, e a emoção passa. Só que a razão vai bater na porta e dizer: e aí, o que você está fazendo aqui? Está longe do teu pai, por quê? Oh, volta! Porque a emoção passa, mas a razão ela vem para te cobrar logo em seguida. Então ele faz um pedido pela emoção. Tem um terceiro motivo. Quando ele chega nessa terra longe do pai, o texto diz que ele procura emprego, não tem. E a única coisa que resta para ele é cuidar de porcos. Mas você não precisa ser um mestre na Bíblia para saber que o porco e o judeu não cabe dentro do mesmo texto. Os judeus não podem estar em contato com um porco e animal impuro. Existe um livro que é baseado em Porcos na Sala, que traz a ideia que o porco é um animal sujo que entra dentro da sala, e ninguém quer ter uma coisa suja dentro da sala, você quer expelir. Isso é um livro de libertação. Dentro da mesma ideia judaica, porco e judeu não se combinam, porque está escrito que ele é um animal impuro. Então os judeus não têm contato com porcos. Lembra lá de Gadara, que era uma cidade que precipitou os porcos? Aquela ideia é que não pode ter contato direto. Eles não podem ter contato com o porco, não pode se alimentar da carne do porco. Tem aquela discussão de Pedro tendo visão e tudo mais. Eles não podem ter contato. Mas como eu estou longe do pai, aquilo que a palavra diz que é errado. Eu longe do pai não me preocupo, porque se torna relativo. Então longe do pai eu engordo o porco, que a Bíblia diz que não era nem para eu chegar perto. Eu vou repetir isso. Longe do teu pai, você faz crescer o que a Bíblia diz que é para sair de perto. O amor é o que vale. Quando você está na igreja, você diz: não, aqui o que vale é a palavra de Deus, é homem e mulher, é casal que Deus formou. Aí você está longe, é tudo relativo, é o amor. Não importa se é homem ou mulher. Não, é porque você está longe do pai e a verdade fica absoluta. Ela não fica mais absoluta, ela fica relativa. Mas perto da casa do teu pai, você sabe que a palavra de Deus, ela não muda. É macho e fêmea, homem e mulher. Deus não troca a sua palavra. Longe do pai tudo fica relativo. Você engorda aquilo que a palavra diz: não tenha contato, não chegue perto, não se contamine. Mas eu estou longe do pai eu tenho que engordar os porcos, que é a única coisa que me resta, a única coisa que me sobra. Aí eu fico alimentando porcos escondidos, distante do pai, e o pai dizendo: não era nem para você ter contato, você não é para ter contato com aquilo que a palavra diz que não é para ter. Ela continua sendo palavra de Deus. Embora estão querendo atualizar a Bíblia, não é nós que temos que atualizar a palavra para caber dentro dela, não. A gente que tem que mudar. É metanoia, mudança de mente. É a gente que tem que seguir a proposta do Evangelho. Ele estava atolado na lama, as canelas. Só que a emoção passa. E a razão deu um grito para ele dizendo: trocou o pão da casa do pai pela lama com os porcos. Dentro dele a alma deu um grito:
Que você não consegue viver longe do Pai por muito tempo? Tem um hino que diz que quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. A alma de quem é filho cobra todo dia. Você pode sair, você pode ir no bar, você pode ir na balada, dentro de você tem alguma coisa gritando, dizendo, nada te preenche porque você está longe do teu Pai. Mas o teu Pai te trouxe aqui para dizer, vai ter festa hoje à noite. Nós vamos todos. Tem alguém entendendo o que Deus está falando para a tua alma? Vai ter festa. O diabo estava doido para não acontecer essa festa, mas o céu selou esse propósito para dizer, abre o sorriso, meu filho, abre o sorriso, minha filha, vai ter festa. Ele está arrependido, afundado na lama, mas não existe labirinto ou poço profundo que um coração quebrantado impeça a mão da graça de chegar. Está afundado, mas o coração está dizendo, eu quero meu Pai de volta. Que a mão da graça desce lá no fundo da lama e diz, você está sujo, mas você é filho. Você está sujo, mas tem lugar em casa para você. Está entendendo? Não importa o tão profundo que você desceu, a mão da graça desce atrás de você e diz, volta! Ele diz, eu vou voltar, mas sabendo de como funciona a lei, eu sei que quando chegar lá ninguém vai me receber. Então já vou chegar dizendo assim, vocês não vêm me chamar mais de filho, pode me chamar de um dos seus trabalhadores, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado de filho. Como é que eu vou falar? Eu vou ser, pai, pode me receber como jornaleiro. Eu não quero eu não vou nem chamar de pai, eu não sei como é que eu vou me apresentar. O pecado faz isso, você fica cheio de dúvida. Como é que vai ser? Será que ele vai me receber? Como é que vai ser? É igual Adão, depois que ele peca ele se esconde. Aí Deus vai lá no lugar do culto, porque Deus não falta no culto, e dá um grito e diz, Adão, eu estou aqui. Por que você voltou? O Adão olha para ela e diz, está pronto para morrer? Vamos lá que ele está chamando. Aí vem uns dores de cabeça abaixo dizendo, é agora que a gente morre. É agora que a gente morre. Só que o texto bíblico diz que Deus está vindo com um cordeiro morto na mão. E esse cordeiro morto que ele traz na mão, ele tira a pele desse cordeiro para fazer roupa para o Adão e para Eva que estão nus. Então ele vem dizendo, ele vai nos excluir, ele vai nos matar. E a graça vem dizendo, eu vou te cobrir do teu pecado. O filho está voltando e dizendo, como é que vai ser? Eu não sei como é que vão ser os olhares daqui para frente, não sei como é que vão me receber. Aí ele está voltando. Agora gente, escuta isso aqui. Eu vi que o meu líder fez isso, eu vou ter liberdade. Meu amigo, você pode vir aqui? Você pode vir também, os dois. Gente, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Existe uma cerimônia no hebraico chamada Kezaza. A cerimônia Kezaza vem da expressão quebrar algo, quebrar, romper, como um cristal que não dá para colar. Dentro da cultura judaica era mais ou menos assim. Você vai representar o ancião da fazenda e você vai representar o filho mais novo que saiu. Agora escuta isso aqui, gente. O mais novo são figura mesmo, tá? Brincadeira. Olha aqui, gente. Dentro da cultura dizia assim, se alguém ofender o pai e a mãe, quebrar os princípios de honra, ele não deve ser bem recebido em casa. E para que ele saiba que ele está voltando, mas não está sendo bem recebido, é feita uma cerimônia chamada Kezaza. Essa cerimônia, o ancião da fazenda tem que segurar um pote de barro na mão. Assim, isso. Ele tem que segurar um pote de barro. Esse pote de barro que ele segura, quando o filho está voltando, ele deve tacar o pote de barro, não taca não. Ele deve tacar o pote de barro no chão, para o filho ver o pote quebrando, porque a cerimônia dizia, assim como se quebrou o pote, quebrou o teu relacionamento com a casa. Você pode até voltar, mas ninguém vai te receber. Você pode até voltar, mas ninguém vai te dar aquele crédito que te dava, que você já desviou, voltou. E você vai sentar aí e não vai ter valor. Essa é a ideia. Então ele quebra o vaso para o filho mais novo saber. Você está voltando, mas não é bem-vindo. Só que quem está ouvindo a parábola, que são
os fariseus e os escribas estão esperando Jesus contar essa parte, porque Jesus diz: e o filho se arrependeu, caiu em sã consciência e disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí os que estão ouvindo, que conhecem da cultura, estão dizendo: eu quero saber a parte de quebrar o vaso, eu quero saber a parte que ele vai voltar e vai quebrar o vaso. Eu já sei o final da história. Aí Jesus está contando, e de repente ele diz assim: quando o filho estava voltando, o pai avistou. O pai avistou ali, o texto diz assim no grego, que ele disparou em corrida em direção do filho. Agora escuta isso aqui: além desse plano cultural de cerimônia, tinha outra ideia aqui, que era mais ou menos assim: uma pessoa de idade não pode ficar mostrando as canelas. Isso era vergonha, vexame, e chamava atenção. Se passasse alguém, um senhor de idade, com as canelas de fora mostrando, alguém dizia: olha ali, você viu? Mostrando. Meu, que vergonha, que vexame. Só que o texto diz que o pai correu. A ideia ali de correr tem que cingir os lombos. E cingir os lombos é amarrar a roupa como se fosse uma espécie de fralda no cinto. Então ele pega, faz como se fosse uma fralda, amarra a ponta, a canela fica mais livre para ele se locomover. Então imagina que o filho mais novo está voltando, o ancião está segurando o pote e o pai começa. O ancião que estava esperando o filho olha para cá e diz: não é possível, ele não vai fazer isso. Está todo mundo olhando para cá porque o vexame saiu de lá e se concentrou. Eu não sei se você está entendendo. E se concentrou todo aqui. Enquanto ele está olhando a vergonha aqui, o filho está se aproximando e o vaso está inteiro. Aí o texto diz que o pai amarrou, correu. O ancião está tão preocupado olhando o pai que está com vergonha, que é vexame, que ele corre aqui. O texto diz que ele deu um abraço no filho e um beijo no pescoço. A cerimônia foi interrompida porque ele continua com um vaso inteiro. O pai abraçou o filho e disse: você pode voltar comigo. O que é isso, Osvaldo? Um pote de barro inteiro representa que você é bem-vindo, que ainda tem esperança para você na casa do teu pai. Eu estou sentindo graça para pregar para alguém. Um pote de barro está em pé, porque enquanto na cruz Jesus era vexame, ele olhava para uma dessa e disse: vem correndo, que eu estou aqui para te perdoar. Quem veio para receber isso, deixa eu ver. Eu estou sentindo uma graça aqui. Por causa do vexame que ele passou, todos os olhos se concentraram na cruz. E ele vem dizendo: já vem cantando, porque não há nenhuma condenação para você. Aí Paulo escreveu dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas o Espírito. Você está entendendo? A lei é doida para te arrancar daqui, mas a graça está dizendo: você é bem-vindo à casa do teu pai. Se você está na casa do teu pai, você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade. Deixa eu ver, cadê os filhos que estão aqui? Eu vieram para adorar. Eu não sou de fazer isso, mas escuto que alguém diga: sabe por que você está sentado aqui? Porque o pote está inteiro. Sabe por que você está sentado aqui? Porque você não é mais a vergonha. Ele se fez vergonha para você sentar aí. E tudo que ele fez no Calvário ecoa hoje de maneira distorcida. Como assim? No Calvário ele se calou. Alguém dizia: abre a boca. Mas Isaías escreveu: como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Enquanto ele está com a boca fechada no Calvário, ele dizia: eu me calo hoje, porque lá em Minas Gerais, na cidade de Formiga, vai ter uma deve gritando pelo meu nome e dizendo: digno, digno. Quem pode adorar a ele? Quem pode adorar? Lá na cruz ele se prende para você ser livre. Aleluia. Você tem toda a liberdade aqui. Na cruz ele sente o pai distante porque ele se faz pecado, para você sentir o teu pai de perto. Então valorize o ambiente de culto que você está. O teu pai está aqui.
pai está sentado aqui diante de você dizendo: meu filho, você está na minha presença, você tem liberdade. Não era para você estar aqui. Os olhares diziam: para ela não tem jeito, para ele não tem jeito, já errou, já desviou, já aceitou Jesus não sei quantas vezes, não vai firmar não. Olha você aqui, a graça, manda um ângulo. Alguém estava olhando para ele e você voltando, e olha quanto tempo faz, você não voltou atrás. Você já não é mais aquela menina de antes, você já não é mais aquele moço de antes. A graça te comprou de verdade, e é por isso que você está aqui para adorar. Se fosse vocês não, mal, Idrique, Vácia, não perdi a oportunidade. Já que você está na casa do Pai, prepara para dar glória para o nome dele. Não era nem para estar aqui. A pandemia veio, levou da esquerda, da direita, teu pulmão ficou comprometido, mas o céu desceu com oxigênio e diz: da glória, da glória. Isso, aumenta o volume de glória, aumenta o som de adoração. Você está na casa do teu Pai, ele se fez vergonha, você é livre, se alegra. Eu estou sentindo uma virtude aqui. Eu estou pregando e tem jugo caindo por terra agora. Jesus está curando gente ferida e está dizendo: eu coloco um sorriso no teu lábio hoje, eu coloco uma canção na tua boca. Você vai cantar por gratidão. Está cantando por fé. Por fé você canta antes de acontecer, mas está chegando o dia de cantar por gratidão por tudo que Deus realiza. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então você tem a liberdade. Você está na casa do Pai. Quando alguém liga para ele: você está na casa do Pai. Vai ficar triste ou vai se alegrar? Coloca um sorriso no rosto. O céu te comprou. Está sentindo a leveza descendo? Todo o peso está saindo dos teus ombros agora. Chega do diabo acusar tua mente, fica lembrando do teu passado para te machucar. O céu está dizendo: eu sou bálsamo para a tua vida. Se alegra. O pote fica inteiro. Isso representa que o filho tem total liberdade. Agora escuta isso. Ele foi pensando que o pai não ia receber nem como jornaleiro, mas o pai olha de longe e diz: filho. Ele olha e diz: filho. O menino estava na lama, passou fome, está magro, está sujo. Só que o pai olha para essa situação e diz: filho, porque o teu pai te conhece, não importa o estado que você desceu. Pode estar cabeludo, barbudo, não está com o melhor perfume. Ele olha e diz: eu sei quem é você é meu filho, você é minha filha. O diabo tentou arrancar de você a certeza que você tem um pai, mas o teu pai te trouxe aqui para dizer: eu continuo sendo. Não é mal, Idrique, ela é paracia. Escuta isso aqui. Tem uma grande porcentagem de jovens e adolescentes se cortando os pulsos, se ferindo. Sabe por quê? Porque o diabo soprou na cabeça dela e dele que ele está sozinho, que não tem mais pai. Só que o teu pai te trouxe aqui para dizer: eu sou o teu pai. Ele olha e diz: filho,
entrar. Aí ele olha para os trabalhadores e diz: vai lá no guarda-roupa, pega a túnica para ele, o anel e a sandália. Ô pai, eu pensei que o senhor tinha me dado a herança toda. Não, filho, aqui tem coisa que funciona lá fora, mas tem coisa que só funciona aqui dentro. E o que funciona aqui dentro eu não te dou para você usar lá fora. Deus te chamou para cantar aqui. Deus te chamou para tocar aqui. Você não funciona para o mundo. Oh, eu estou sentindo graça aqui. O dom que Deus te deu é para aqui. Diva. É aqui dentro que Deus vai te é aqui que Ele vai te usar. Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar graça, vai te dar unção. Você não funciona lá fora. Deus está mandando eu gritar para a alma de alguém: o teu lugar é em casa, é aqui dentro que você funciona bem. Depois que veste, o pai olha e diz assim: agora pega o bezerro cevado. Bezerro o quê? Vocês que são daqui devem conhecer mais do que eu, que sou de São Paulo, embora eu seja paraibano. Esses nomes Oriosvaldo só vêm de lá de cima. Você ri porque seu pai não te castigou. O nome do meu pai é Oriosvaldo, eu sou Oriosvaldo filho. Nem Júnior ele colocou para eu ser chamado de Júnior. Mas o bezerro cevado, pastor, os senhores sabem, os senhores, que é aquele bezerro que é colocado para engordar. E ele deve ser engordado para um dia especial. Vai ter festa? Engorda. Isso indica que o mesmo pai que na hora que o filho diz assim: eu quero minha herança, ele diz: pode entregar, mas vai dar mesmo ano, leva. Por quê? Porque eu conheço meu filho. Meu Deus. Enquanto o filho está indo aqui, alguém já pegou aqui. Enquanto o filho está saindo, ele diz assim: prepara o bezerro. Vai comemorar ele indo embora. Não, vou comemorar daqui a um tempo. Ele já está chegando. Oh. E quando ele chegar, você tem duas opções: ou entra para casa e comemora, ou fica do lado de fora dizendo: vai dar festa para ele mesmo, vai comemorar com ele. O que é isso, Deus? É Jesus respondendo os dois. O filho que voltou, ele está dizendo: você é bem-vindo. O fariseu que está olhando dizendo: vai comer com pecadores. Ele diz: você ainda não entendeu que você tem que se alegrar, porque o que estava perdido foi encontrado. Ou você fica do lado de fora do jantar olhando, ou entra para essa festa, porque está escrito que há festa no céu diante de Deus quando um pecador na terra se arrepende. Você está entendendo? Eu tenho duas opções para você: ou faz cara feia porque Deus vai batizar, vai renovar nessa noite, ou entra feliz porque Deus está te convidando. Alguém já pegou aqui? Deus está nos convidando para entrar em uma grande festa. Você tem coragem de entrar nessa festa? O céu está te convidando aqui agora. Entra comemorando, porque a minha presença chegou na casa. Entra comemorando porque deu tudo certo. Vai ficar assistindo o culto ou vai entrar para a festa? Olha isso aqui. O filho mais novo sai porque ele pensa. Ele confunde libertinagem com liberdade. E o filho mais velho fica murmurando porque ele confunde religião com prisão. O religioso tem liberdade, mas se aprisiona. O pecador, ele é preso, mas pensa que está livre. A única forma que tem de diferenciar quem é religioso de quem é pecador é quando a festa acontece. Meu Deus. Religioso não gosta de festa com pecador. Religioso fica olhando dizendo: mas ele saiu e voltou, vai voltar a ter oportunidade na igreja, vai, porque o pai ama. Não é que ele foi lá no mundo, voltou, vai pregar, é que o pai ama. Não é que ele já saiu duas vezes, errou lá fora. E aí? O pai ama. O amor de Deus não é medido com a forma que você ama.
O amor de Deus, ele ultrapassa a nossa mentalidade. Ele diz: se o coração estiver quebrantado, tem espaço dentro de casa para você voltar. Então a opção é: ou você entra comemorando, ou fica do lado de fora murmurando. Eu quero orar porque eu tenho 8 minutos para orar por todos vocês e fazer uma pergunta para vocês no final. Mas o Senhor está te convidando a se colocar de pé com duas opções. A primeira: ou você fica de boca fechada porque Jesus está operando, você está triste porque Ele vai abençoar alguém, ou você já se levanta adorando porque Ele está movimentando alguma coisa aqui agora. Quem está do teu lado esquerdo, direito, não fala nada, só vê se ele está feliz. Fala que é ambiente de festa. Aqui é lugar para se alegrar. Não fica com cara de tristeza, de sapo na enchente. Não, aqui é a casa do Pai. Na casa do Pai, coloca sorriso no rosto. Você está sentindo a presença dele. Você está sendo privilegiado. Para falar com o presidente, tem que anotar na agenda. Para falar com Deus, basta abrir o coração. Ele está aqui para te abraçar. Toda a igreja, e eu estou acreditando, eu estou crendo que Deus vai continuar operando aqui em nosso meio. Jesus pode batizar, curar, libertar. Entra nessa dimensão de festa agora. Não deixa nada te interromper de entrar nesse ambiente de festa. Jesus, eu quero orar por toda a tua igreja aqui agora. Cerca a igreja aqui em Formiga agora. Não deixa ninguém de fora, Jesus. Os 4 cantos dessa casa, na galeria, no altar, na nave da tua igreja. Cerca esse ambiente de culto agora. Eu te faço outro pedido, Deus. A tua palavra diz que debaixo do teu trono saem águas cristalinas e também tem braseiros. Então, das brasas que estão debaixo do teu trono, forma o chão dessa igreja agora. Que os teus filhos não estejam pisando no chão comum,